A paz do Senhor Jesus Cristo para você nesse dia maravilhoso que Deus está nos concedendo. Quero deixar uma palavra de Deus para as nossas vidas aqui, que está no livro de Deuteronômio, capítulo 20, irmãos, que o título é As Leis da Guerra. Vou tentar resumir aqui a palavra rapidinho para a gente não alongar aqui esse vídeo. Diz aqui assim, a partir do verso 5, irmão, diz assim: então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual o homem que edificou uma casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e algum outro consagre. Qual o homem que edificou, que plantou uma vinha e ainda não logrou fruto dela? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a logre. Qual o homem que está desposado com uma mulher e ainda não recebeu? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Que palavra de Deus! As leis de guerra para o povo de Israel, tá, irmão? O povo de Israel, não é para os nossos dias, tá? Então o povo aqui, ele tinha requisitos, para a guerra. Essas 4 situações aqui, os homens estavam isentos da guerra. Imagine que o cara construiu uma casa nova e ele está construindo, ou seja, está construindo e ainda não consagrou. Ele estava isento da peleja. E o homem que tinha plantado uma vinha também, ele ainda não tinha gozado do fruto da vinha, ele também estava isento da peleja. E a Bíblia diz também, mais adiante, o homem que estava desposado com uma mulher, ou seja, estava noivo com uma mulher, ele também estava isento da peleja. E o 4º requisito, vamos deixar o 4º de lado, rapidinho. Então, esses 3 requisitos aqui, imagine que a pessoa sai para a peleja, sai para a guerra, como não estava o coração dele, Ali tinha risco dele morrer. Então Deus deixou esse requisito, que ele estaria isento, porque se ele morresse na peleja, ele não ia poder desfrutar da casa nova, ou da vinha, ou da mulher. Imagine que ele está noivo, próximo de casar, e de repente ele morrer na guerra. Então o coração dele ali estava dividido, ia estar dividido, ele não estava preparado para a guerra. Então Deus deixou essa isenção, ali fora do alistamento. Essa pessoa não estava adequada à guerra. E o medroso, o último aqui, o 4º, é o medroso e de coração tímido. Esse também não estava apropriado para a guerra. Imagine a pessoa medrosa, ele ia contaminar os demais, os irmãos deles iam ficar também atribulados com essa situação. Imagine Davi, ele era um homem valente. A Bíblia diz que ele era um homem valente, ele não era um homem medroso, ele era valente. Quanto os demais povos de Israel estavam ali 40 dias na peleja contra Golias, e a Bíblia diz que Davi foi lá e venceu o gigante. Ele era apenas um jovem e Golias era grande, ele foi lá e era corajoso. E aqui diz que os medrosos não podiam estar na guerra, porque o coração dos seus amigos ia se derreter igual o coração deles. Então ia prejudicar até mesmo o exército ali. Então Deus também disse: deixa esse de lado, porque não serve para a guerra. Irmãos, o que nós podemos tirar de aproveito desta palavra para as nossas vidas hoje? Muita coisa, porque também nós estamos em uma guerra. A nossa guerra hoje ela é diferente contra a guerra de Israel, diferente, porque havia isenção ali. Nos nossos dias não há isenção. Se Jesus te chamou para uma guerra, se Jesus te chamou para a obra dele, você não pode desistir. Você não terá isenção. Você entrou na guerra, agora ele vai te capacitar para esta peleja, A Bíblia diz que a nossa luta ela é diferente, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, potestades, príncipe das trevas. Então ela é diferente hoje, Então o fraco ele não está isento, ou seja, o medroso também não está isento, ou aquele que está noivo não está isento,
né? Deus nos chamou para a obra dele e ninguém está isento disso, não. Nós temos é que pedir força de Deus. Deus está nos capacitando, Deus nos deu armas para a gente lutar hoje, irmãos. Deus nos deu condição, a verdade é essa. Não temos isenção, nós temos a condição. Ele deixou armas para a gente lutar contra o nosso adversário, porque ele não é mais carne, é espírito, e nós vencemos isso na oração, vencemos na congregação, congregando, servindo a Deus, né? Jejuando, fazendo um jejum. Tira um dia para você fazer o jejum, aí você vai vencer a guerra, a luta. Louvado seja Deus, né? Se o seu coração estiver dividido aí, como esses homens estavam, né, irmãos, peça para Deus, para que o seu coração esteja voltado para Ele, né? Peça, como Davi disse: Senhor, dá-me um coração segundo o teu coração. Davi, ele tinha um coração dessa forma, né? Cria em mim um coração novo, Davi falou: cria em mim um coração novo. É isso que nós temos que pedir de Deus, um coração novo, um coração segundo o coração de Davi, que aquele homem era corajoso, irmão. Aquele homem era uma bênção na presença de Deus. Então Deus te chamou, e o seu coração não precisa estar dividido. Se tiver dividido, meu amado, minha amada, você está correndo o risco de perder a batalha, perder a luta e comprometer a sua salvação. A Bíblia diz assim, lá em Apocalipse, é uma palavra um pouco dura, mas eu vou falar, né? Diz assim: porque tu não és frio e nem quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Deus, ele não aceita esse meio termo. Nós precisamos estar na presença de Deus, irmão, para estar na presença do Senhor. Nós não podemos ter variações, um coração dividido. Deus não aceita isso. Que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Você está nessa guerra, não desista, não tem injeção para você não, tá? Isso era para o povo de Israel. Para os nossos dias, hoje nós temos que botar a mão no arado e não olhar para trás, olhar para Cristo, que a nossa salvação está bem perto. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.